Oi, a gente vai começar agora. É que a gente estava tentando ajudar duas pessoas que estavam com problema para acessar, tá bom? Mas para respeitar o pessoal que entrou no horário, a gente vai começar, tá bom? Então, boa tarde Ok. para todo mundo, para quem eu não Boa falei, tarde, boa tarde. boa tarde a todos. Hoje a gente vai contar com a participação do Aloísio, que ele já está aqui nos escutando, Olá, todo tá? mundo. Ele vai falar um pouco com vocês, vai falar sobre o projeto deles, vai ser muito bom. Na parte da manhã já foi muito rico, espero que a troca agora à tarde também seja muito boa. Se precisar, Luiz, a gente está por aqui, tá bom? Ok. Obrigada. Bom, Gente, boa tarde. Diferente de manhã, hoje, não sei se dá para ver, hoje eu estou aqui dentro do nosso laboratório, aqui na Biblioteca Municipal Centenário, em Poços de Caldas. Vocês estão vendo a apresentação ou estão vendo a minha câmera? só está aparecendo uma Ah, tá. figura aqui no meu. Deve ser a Agora questão. sim. Tá, porque às Agora vezes sim, muda estou e lhe vendo. demora um pouquinho Boa tarde. a internet. Boa tarde. Então, esse é o espaço aqui, agora está tranquilo, estou sozinho aqui, mas normalmente é aqui que a bagunça acontece. Bom, eu queria agradecer muito o convite da Andrea, né, da Melanie, de todo mundo aí do Recode, para a gente poder bater esse papo. É sempre bacana a gente trocar ideia e compartilhar experiências com pessoas aí que estão passando por desafios semelhantes ao que nós estamos passando aqui. E, bom, eu não sou bibliotecário, a minha formação é em jornalismo e continuei meus estudos relacionados à educação e cidadania e na área de marketing e gestão de projetos de desenvolvimento, né? Então, eu tenho a felicidade de poder interagir com esse universo das bibliotecas desde meados de 2008, através de projetos sociais que a gente desenvolve através da ONG Casa da Árvore, né, que é uma ONG que foi criada no Tocantins ainda em 2017, ONG que eu faço parte, que eu ajudei a fundar, no intuito de explorar aí as possibilidades de aprendizagem, de expressão cultural e de participação social, né, que são ampliadas aí com as possibilidades das novas tecnologias. Ou seja, a, a ONG Casa da Ave surge nesse momento como um exercício de buscar práticas sociais, experiências sociais que explorem essas possibilidades das tecnologias para encurtar as diferenças sociais, né, ao invés de deixar que esse potencial das novas tecnologias vá todo para a mesma vala comum dos meios de massa. Então, a Indicado da Árvore, ela vem atuando nesses últimos 10 anos com esse propósito. E o projeto BiblioArt Lab, que é esse projeto que eu vim compartilhar algumas informações com vocês, ele surge nessa dentro desse contexto, né? Ele surge, na verdade, de uma de uma percepção, né, através de pesquisa e através da execução de projetos com comunidades a partir da biblioteca na região metropolitana de Goiânia, na região do Senador Canedo, durante vários anos nós desenvolvemos um projeto que estava baseado, né, que tinha sua base na Biblioteca Municipal de Senador Canedo e atuava nas bibliotecas municipais, nas bibliotecas escolares do restante do município. Então, dessa experiência, que ficou, que começou ainda, se eu não me engano, em 2011, e 2013, 2014 foi bem intensa do ponto de vista de pesquisa e de experiências que a gente vinha fazendo, foi possível constatar uma realidade que, como é que eu falo, que inspirou o surgimento do BiblioArt Lab.
que é numa pesquisa realizada em 2013, apresentada em 2014, a gente identificou uma participação muito grande, uma importância muito grande dos amigos, né, para as crianças e adolescentes, a participação muito grande dos amigos na decisão de leitura. Então, mais na pesquisa que a gente fez, né, dentro com um grupo de jovens da município de Senador Canedo, que fica na região metropolitana de Goiânia, em Goiás, e isso foi muito significativo, né? Foi muito claro para a gente nos dados. A escola aparecia, né? A família não aparecia como influenciador de leitura, ela não figurou entre os elementos sociais que indicaram a leitura para as crianças, para esse adolescente, talvez pelo recorte socioeconômico no qual foi definida a pesquisa, e muito forte, muito grande, a influência do colega, né? Ou seja, a influência dos pares. Então, o BiblioArt Lab, ele surge dentre outras coisas, de uma necessidade um desejo de ir mais a fundo nessa possibilidade de aproveitar o capital social, de explorar as dimensões sociais, as experiências de leitura, para criar para influenciar o jovem e a criança a ler e a participar da biblioteca. Bom, tá todo mundo me ouvindo bem aí? Eu vou compartilhar aqui de novo a tela da apresentação, e para a gente poder seguir o nosso papo com algumas informações que eu selecionei aqui. E à medida que eu for apresentando, vocês queriam que vocês ficassem à vontade de fazer comentários, de perguntar, não precisa esperar a conclusão da apresentação que eu preparei para a gente iniciar esse bate-papo, não. Beleza? Eu vou compartilhar a tela aqui. Espero que vocês confirmem. Vocês estão vendo a tela ou estão me vendo ainda? Não, a gente está vendo a tela também. Ah, maravilha. Bom, então essa imagem aí... Bom, Lívia, para você já apareceu a tela da apresentação? Sim. Bom, vou seguir aqui. Então, o BiblioArt Lab é uma experiência que nasce aqui em Poços de Caldas, região sul de Minas, com um objetivo de explorar esse poder de influência dos jovens na decisão de leitura, né? Então, ele surgiu em um contexto quando nós da Casa da Árvore estávamos desativando um laboratório em parceria com a Universidade Estadual de Goiás, em Goiânia, né, onde a gente desenvolvia trabalhos sociais lá, experimentando novas linguagens em parceria com o curso de audiovisual da Universidade Estadual de Goiás. Então, nós tínhamos desativado, alguns equipamentos móveis, tínhamos essa experiência dos últimos 4, 5 anos trabalhando diretamente com bibliotecas, e nos deparamos aqui em Poços de Caldas com um ambiente dentro da Biblioteca Municipal Centenário, que é a biblioteca mais antiga e que tem a principal biblioteca pública da cidade, conhecida como Biblioteca da Urca. Tinha um espaço aqui, o mezanino, que é onde eu estou nesse momento, que ele era subutilizado, na verdade. Ele era um depósito misturado com arquivo de diários oficiais, junto com almoxerifado, enfim. E aí nós propusemos para... Então, o bibliotecária responsável por a biblioteca da URCA, que era a Dorinha. E propusemos
Gente, vocês estão ouvindo? Acho que o dele que deu. Aloysio, você está ouvindo? Eu estou ouvindo. Eu acho que alguém tinha. Cortou. Cortou. Se você puder voltar só um pouquinho, por favor. Bom, então tudo certo agora, né? Sim. Sim. Bom, então foi isso. Foi essa situação em que, quando a gente propôs a ocupação desse espaço aqui na biblioteca, era um espaço que estava, de certa forma, subutilizado, para a bibliotecária, para a equipe que faz a gestão da biblioteca, eles toparam, a gente começou um processo de ocupação desse espaço. Tínhamos, então, algumas atividades já planejadas, executadas em outros contextos, que eram as ideias iniciais para a gente montar uma programação de cultura digital na biblioteca, mas tínhamos um anseio de desenvolver várias outras coisas. E de desenvolver isso não se pura e simplesmente da nossa cabeça, mas de pensar uma programação que fosse provocativa inicialmente e que fosse ganhando corpo à medida que a gente fosse aumentando a participação de jovens e de jovens profissionais e de jovens leitores no projeto. Então, o BiblioArt Lab funciona hoje como um laboratório comunitário dentro da biblioteca da URCA, onde o objetivo dele é atrair jovens, principalmente jovens leitores, e servir como ambiente para o desenvolvimento de talentos, para o estímulo a uma participação social desses jovens através do desenvolvimento de habilidades com a cultura digital. Então, é uma proposta de atrair esses jovens e de, nessa interação, construir organicamente uma nova proposta de participação do papel social dessa biblioteca, né? De realmente construir a biblioteca do modo que ela seja compreendida, principalmente pelos jovens, como um espaço que abrigue aí a complexidade que é, né, essa tarefa rotineira de compreender, de participar desse mundo cada vez mais cheio de complicações e facilidades, né, cheio de novidade o tempo inteiro. Então, o BiblioArt Lab ele surge com essa vocação. Hoje ele faz parte do Programa Ibero-Americano de Inovação em Bibliotecas, o Biblioteca, e a gente desenvolve ele ao longo desse ano. Nós conseguimos alguns pequenos financiamentos que foi possível implementar, comprar alguns equipamentos, contratar colaboradores, diversificar a programação, né? E, enfim, para compreender assim, basicamente essa abordagem do projeto BiblioArt Lab, eu separei três itens aqui, três reflexões, na verdade. Nós aqui na Casa da Árvore, através desse projeto, nós compreendemos a biblioteca como um espaço realmente que contextualizado no século XXI, né, do ponto de vista que abriga esse nosso anseio de participar, de compreender esse mundo através de todos esses processos informacionais que vão se misturando, que vão sendo ampliados e expandidos numa velocidade muito rápida. Dentro aqui do projeto, quando nós falamos de leitura, nós falamos da maneira, a partir da compreensão dessa leitura como um mecanismo fundamental para a transformação social e promoção da cidadania. Ou seja, compreender o mundo, conseguir, né, ler os seus processos, né, conseguir uma certa fluência em diversas linguagens, dentro da nossa percepção, é uma questão fundamental para a construção da cidadania. E quando nós falamos de leitura dentro do projeto BiblioArt Lab, nós estamos falando aí de todas essas possibilidades que a gente tem de construir sentido, né, através da interação com a informação, com as pessoas, com o ambiente. Então, tudo isso para a gente é leitura. Bom, então o BiblioArt Lab, antes da gente entrar nessa provocação mesmo relacionada à mobilização e aos desafios de mobilizar o jovem, de estimular a participação do jovem, essa tela ela mostra
basicamente como está organizado o projeto, né? Então, a gente tem uma linha de atuação, que são os projetos experimentais, onde a gente tenta agregar jovens que são leitores e que estão interessados em desenvolver suas habilidades para criar empreendimentos de leitura, empreendimentos inovadores de leitura, projetos experimentais que explorem essas novas possibilidades, essas novas linguagens, aí, essa nova possibilidade de interação com a literatura e com a leitura de mundo, a leitura crítica das mídias. Então são atividades, é uma programação onde a gente atrai esses jovens e possibilitamos o contato com profissionais de diferentes áreas, com vários recursos, e assim criamos um ambiente favorável para o desenvolvimento de alguns empreendimentos. Vou falar um pouco deles lá mais para finalmente, quando for falar um pouco de como esses jovens estão começando a influenciar o hábito de leitura dos outros jovens da comunidade. Eu vou falar um pouco mais sobre esses empreendimentos. E uma outra linha de atuação são os laboratórios criativos, né? Que é um conjunto de atividades de curta e média duração, onde a gente possibilita o acesso à experiência de produção cultural, de produção artística, a partir de algumas linguagens características da cultura digital, como a questão dos processos de automação e a robótica, como a questão da cartografia digital, né, das mídias locativas, a produção e distribuição de vídeo em rede social, a questão da produção imagética e da questão dos virais e dos memes nas redes sociais, e essa linguagem dos GIFs. Então, esses laboratórios, eles convidam jovens que não necessariamente são leitores, mas jovens que estão interessados em desenvolver habilidades, explorar seu veio artístico, né, através dessas linguagens. E, de quebra, dentro da metodologia, a gente busca, através desses laboratórios criativos, ampliar um pouco o nível de familiaridade deles com essas linguagens, por compreender que isso é uma necessidade para ampliar a capacidade deles de fazer uma leitura crítica e sensível do mundo. Nesses laboratórios, a gente sempre parte, o desafio de produção, o desafio de criação, ele sempre parte de uma provocação de leitura, ou seja, de uma experiência de leitura espontânea do grupo, ou de uma experiência de leitura provocada pelo facilitador desse laboratório, pela mediação. Ou seja, a gente coloca as experiências de leitura, as experiências literárias como base para a descoberta dessas linguagens, dessas ferramentas e desses processos de produção cultural dentro da biblioteca. Então, o projeto ele tem basicamente essas duas linhas de atuação e, recentemente, a gente conseguiu, através de desdobramentos dos empreendimentos, ou seja, da revista, do laboratório de redes, a gente conseguiu desenvolver uma outra programação que é descentralizada, que é coisas concebidas na biblioteca, eventos, atividades que são realizadas em outras bibliotecas, ou seja, bibliotecas escolares e outras bibliotecas comunitárias. Melanie, você falou de quais inscrições? Inscrições dos projetos? É isso? É a Ana Cláudia que está perguntando. Eu acho que é a descrição do projeto. Ana Cláudia, desculpa, eu confundi aqui no fórum. É a descrição a letra está pequenininha. Bom, dá sim, posso passar rapidamente, né, por essas atividades, para a descrição dessas atividades, porque elas têm... Não, gente, vocês não estão vendo, não. O Samuel, que é um dos colaboradores, está me ajudando. Um folder daquele que é mais fácil para eu ler. Bom, eu vou então ler, para a gente não alongar muito, eu vou ler esses textos dos laboratórios criativos, a descrição dos laboratórios criativos, porque eu acho que eles são mais provocativos do ponto de vista de conceito, trazem algumas questões legais, né? A gente tem o laboratório Robótica Poética,
que inclusive está em curso nesse momento, é um laboratório dedicado à criação e desenvolvimento de brinquedos interativos inspirados na literatura infantil e nas lendas e tradições brasileiras. Uma forma diferente de introduzir crianças e adolescentes no mundo da cultura maker e da robótica, além de estimular novas formas de interação com a literatura. Eu vou mandar isso em PDF também, que aí eu acho que é mais proveitoso. O laboratório Hiperespaços de Leitura é uma experiência que também está rolando muito bacana, principalmente com as bibliotecas escolares nos bairros, onde há uma relação afetiva com a localização da biblioteca e a comunidade. Está sendo muito, muito bacana, porque esse é um laboratório para a criação de mapas literários. Uma experiência artística e social de reflexão sobre a cidade, sua poesia e seus significados. Um exercício de cartografia cultural que desafia os jovens a criarem representações críticas e sensíveis para os bairros, as comunidades e outros territórios em que vivem. Então, é uma tentativa de explorar a leitura cartográfica e sobretudo, a autoria cartográfica, a produção de ensaios cartográficos como um processo de mediação de leitura, ou seja, a cidade e o território como uma plataforma de mediação de leitura. Eu vou explicar um pouco mais sobre essas atividades, mas no final, beleza? Que eu queria... Como é construído esse mapa literário? Nossa, na verdade, eu vou colocar o link também aqui de alguns planos de aula, de planejamento de algumas dessas atividades. Esses mapas literários, normalmente, é um conjunto de ensaios cartográficos, Francinete. Tem alguns, eu vou colocar o link aqui também de alguns mapas. Então, tem mapas que são feitos artesanalmente mesmo, com a representação impressa do bairro, e ali são identificadas, através da produção artística, a gente faz uma reflexão desses alunos sobre a apropriação dos espaços, né? Buscamos referências, criamos nesses mapas impressos mesmos, representações ali de referências literárias do espaço. Fazemos mapas digitais também, criando camadas de informação. É uma espécie de cartografia, não é isso, Aloysio? Boa tarde, Francinete Braga de Pedreiras. Ô, Francinete, repete de novo o que você falou aí. É uma espécie de cartografia. Exatamente. Do bairro, isso, exatamente. Eu vou compartilhar aqui, antes de passar para frente, eu vou compartilhar aqui, já deixar aqui um link de um plano de aula que é de um desses ensaios cartográficos. Na verdade, a gente trabalha com vários. Esse laboratório ele é feito um conjunto de 4 ensaios cartográficos. Desde de ensaios que são feitos através da leitura de mapas impressos, ensaios cartográficos que são intervenções no espaço mesmo. Por exemplo, no último laboratório que a gente teve, dos ensaios, ele resultou num conjunto de sinalizações indicando o caminho para a biblioteca, dentro da comunidade, com cartazes poemas que eles fizeram e tudo mais. E exploramos também muito a questão da cartografia digital com a possibilidade de você criar camadas de informação interativa. Esse link que eu coloquei aqui, ó, é um ensaio cartográfico que ele é construído através da mediação de leitura de um livro, né? Então, vocês podem estar enviando para os nossos e-mails, né, para que a gente possa realmente isso, a gente pode organizar para poder aplicar. Isso, mas esse link, se você clicar aí, você já tem um botãozinho para download também aí, já pode salvar. Mas a gente pode organizar aqui com a Melanie depois compilar esses materiais todos e encaminhar para vocês. Estão todos disponíveis aí na internet, inclusive com a licença que permite, que estimula as pessoas a recriarem eles, a reinventarem a partir deles. Bom, eu queria entrar no assunto da mobilização, que é, na verdade, mostrar como funciona o projeto. Era mais uma ideia, uma forma para vocês poderem localizar melhor as ações de mobilização e as estratégias de mobilização que a gente vem usando, né? Ou seja, para fazer isso acontecer, a gente precisou
planejar, organizar e pensar nas ações de comunicação, de mobilização. Então, a gente tem aqui alguns números de 2017 do projeto, né, onde a gente tem uma participação em geral, participação direta geral aí de pouco mais de 500 jovens e adolescentes, sobretudo mulheres. Então, entendemos como participação direta os jovens que se inscreveram e participaram pelo menos 70% da carga horária das atividades oferecidas aqui pelo projeto. Tanto ações de debate, né, de ações de 1 hora, 2 horas, pequenas oficinas, laboratórios de 20 horas, de 30 horas, até esses jovens que estão envolvidos nesses projetos experimentais. Desses, nós temos hoje cerca de 32 jovens que estão envolvidos diretamente na execução de algum empreendimento criativo, de algum projeto que foi inventado aqui na biblioteca, né? Então, nós temos hoje 3 empreendimentos que estão ganhando corpo, né? Que é a revista, que é um movimento de ocupação literária da cidade, que chama Territórios Literários, e a gente tem também um aplicativo, que é uma rede social de leitura, que logo a gente vai estar disponibilizando para download, que é um aplicativo que foi desenvolvido aqui junto com a comunidade no entorno da biblioteca. Ana Cláudia. Bom, todas as perguntas, Ana Cláudia, elas vão ser explicadas aqui ao longo desses próximos slides aqui, que é como a gente faz esse processo de mobilização. Mas, de antemão, as ações oferecidas, a programação oferecida, elas foram provocadas inicialmente pela equipe da Casa da Árvore. Ou seja, essa ideia de oferecer uma programação formativa para os jovens, onde eles pudessem ter acesso a essas linguagens, por exemplo, a especificamente essas 5 linguagens, que é a robótica, que são os mapas, que é o vídeo, que são os memes e os virais, e que são os GIFs e os motions, né? Isso foi uma provocação, feita por nós. E aí a gente tem os empreendimentos que são resultado de um processo de reflexão, né, de pesquisa e de desenvolvimento de habilidades já dos jovens participantes. Então, não fomos nós que inventamos a revista, não fomos nós, assim, a equipe da Casa da Árvore, né, que criamos a revista, que criamos esse movimento do Territórios Literários, não fomos nós que criamos a ideia do aplicativo. Isso é resultado, isso é um empreendimento dos jovens participantes, mas fomos nós que propusemos esses laboratórios e um laboratório Rede de Leitores, que é um laboratório meio guarda-chuva, né, onde a gente possibilitou e que a gente iniciou esse trabalho com esses jovens leitores, que deu origem a esses empreendimentos. Estou só dando uma lida aqui nas perguntas. Essa ideia da cartografia, Francinete, eu tenho uma certa queda pela essa questão da cartografia dos exercícios de mapeamento, né? Porque eu acho que é uma boa forma da gente militar, da gente, como é que fala, imprimir uma ideologia, da gente participar socialmente, até politicamente, da construção do nosso espaço, né? Eu acho que os mapas são, antes de mais nada, uma representação ideológica, né? E a gente vem de uma cultura escolar, né, que os mapas, e assim como a história, são escritas por vencedores, pelos laureados e tudo mais. Então, trazer a perspectiva do mapeamento para um projeto social, eu acho que é uma estratégia politicamente muito forte, inclusive para trabalhar com crianças, porque nessa relação afetiva com o espaço, ela dá brecha para várias discussões sociais, né? Francinete, nós começamos em 2016 com recursos que nós tínhamos,
né, com computadores e com a equipe pequena que já estava na Casa da Árvore voluntariamente. E desde o início tivemos esse espaço cedido aqui na biblioteca e começamos a correr atrás de recursos através de editais, principalmente de organizações internacionais e de instituições ligadas a empresas privadas. Então, hoje a gente é financiado pelo programa IB Biblioteca e temos 2 apoiadores locais em ações pontuais aqui, que um é o Instituto Alcoa e outro é o DME, Departamento Municipal de Energia, todos através de edital público, né? Bom, então entrando nesse assunto mais objetivamente da mobilização, né? A mobilização ela é a base de todo o projeto BiblioArt Lab, né? Porque, na verdade, a gente está fazendo um grande chamamento para essa galera ocupar a biblioteca e repensar ela através ali dos seus desejos, daquilo que quer desenvolver e daquilo que está no radar deles, porque essas linguagens estão no radar deles, né? Como eles vão, através dessas linguagens, que essa leitura que tem essa leitura que não é essa leitura didática, é através dessas linguagens que essa galera está construindo suas relações afetivas, está construindo sua visão de mundo. Então, a mobilização ela é a base desse trabalho. Queremos trazer a galera para cá e mais do que trazer, fazê-los permanecer e engajar em alguns processos de produção e participação social que resultem em alguma transformação. Uma transformação que seja querida, que seja desejada por todos esses envolvidos. Então, a gente, assim que foi possível, né, assim que passamos essa, porque como o começo foi uma ocupação através de recursos próprios, sem um planejamento inicial a longo prazo, era aproveitar a possibilidade que tínhamos desse laboratório desmontado em um lugar, montá-lo dentro dessa biblioteca e iniciar uma ocupação. Assim que passou essa fase, assim como nós conseguimos reunir algum recurso, nós tentamos sistematizar o processo de mobilização por entender a importância dele. Então, hoje a mobilização nossa, ela tem recurso definido, ela tem tempo para acontecer, ela tem uma medida de tempo, ela tem estratégias definidas, a gente vai tentando sempre criar ferramentas, tanto para mobilização como para avaliação dessas metas que foram colocadas nesse planejamento de mobilização. Então, assim, na verdade, eu como gestor do projeto, eu tenho essa condição que nós temos hoje como um dos grandes avanços que nós conseguimos do ponto de vista de gestão, que é ter mais clareza isso, em quanto custa, quanto vale e o que precisa para a gente empreender o processo de mobilização que dão conta dos nossos desafios aqui no projeto, na biblioteca, né? Então a gente tem, Rosana, que bom que você chegou, ficamos felizes. Então a gente tem hoje um percentual de 30% do nosso orçamento do projeto, que ele está comprometido com ações de mobilização, direta ou indiretamente, né? Algumas coisas bem explícitas no orçamento e, consequentemente, na forma de avaliar a gestão e o impacto do projeto. E temos também uma equipe com foco nisso. Não é bem uma equipe grande de mobilização, nós temos hoje, conseguimos ter, por exemplo, prever, quando a gente vai captar recursos nesses processos, a gente tenta prever esse orçamento para todas essas questões que estão aqui, ou seja, para que realmente a gente possa fazer um intenso processo de comunicação com a comunidade. E hoje nós temos uma pessoa dedicada especialmente para pensar e dar o start nas ações de mobilização, né? A gente vai ver agora há pouco que nós temos alguns objetivos de mobilização, então essa pessoa ela concentra o start e o monitoramento das ações para atingir esses objetivos. Nós temos uma equipe de comunicação que
No planejamento e nas execuções de mobilização, eles têm ações muito bem definidas com esse objetivo de mobilização, e temos a gestão do projeto, que também participa em alguns níveis das ações de mobilização. Ou seja, não é uma coisa para fazer quando der. Mobilização para a gente aqui é uma das coisas prioritárias, né? Bom, então nós temos algumas demandas de mobilização que são bem claras. Duas delas estão relacionadas à formação da equipe, porque o Biblioarte Lab ele nasce com uma vocação, com um propósito, né? Com um propósito, uma ideia de propósito, uma gênese de um propósito, e cuja execução está muito relacionada ao perfil das pessoas, né? Então, assim, a gente tem uma interação cotidiana com a equipe de bibliotecários, de auxiliares da biblioteca da UCA, mas nós constituímos, ao longo dos últimos 2 anos, uma equipe de colaboradores, voluntários, estagiários, contratados, com vínculo de diversas naturezas. Então, foi preciso e é preciso constantemente atuar, desenvolver processos de mobilização que dessem conta dessas duas demandas, que é de construir essa equipe e de contratar os facilitadores. A gente tem uma demanda muito significante, que é articular uma rede de jovens influenciadores, ou seja, atrair jovens leitores com capacidade de influenciar outros leitores. A gente tem uma outra demanda não menos importante, que é de aumentar o fluxo de jovens na biblioteca, né? Não necessariamente jovens que já são leitores ou que já estão dentro desse universo da literatura, principalmente, mas não, jovens interessados em explorar, em desenvolver seus talentos, em descobrir seus talentos, em explorar essas linguagens da cultura digital. E, por último, uma demanda que não vai ser muito o foco da nossa conversa hoje, mas é uma demanda de mobilizar para dialogar com as políticas públicas, ou seja, aproximar de instituições, provocar debates, participar de instâncias sociais de participação e controle social, enfim. Nós mobilizamos para essas 5 demandas, né? Então, para cada uma delas, nós temos um público à meta e prazos e recursos tentamos tê-los bem definidos. E eu acho que isso é uma das condições que permitiu a gente uma certa eficiência na gestão, ou seja, de executar aquilo que estava previsto, da forma como foi previsto, lidar bem com as intempéries, com as dificuldades, ampliar o impacto quando possível. Então, esse foi o ponto de partida. Para cada demanda de mobilização, nós tentamos, dentro dessa equipe, dessa pequena equipe de gestão do projeto Biblioarte Lab, definir essas questões. Então, para constituir a equipe, nós tínhamos um público muito claro, que eram os jovens estudantes universitários com habilidades nessas linguagens que a gente queria trazer para essa programação na biblioteca. A gente tem uma meta, tinha uma meta, principalmente no começo do ano, de formar uma equipe com 7 colaboradores, e tinha uma possibilidade de 2 estagiários, possibilidade de 3 jovens desenvolvedores bolsistas, e também de atuar com um programa de voluntariado, né? E tendo uma demanda inicial de 2 voluntários para conseguir empreender uma programação inicial que a gente esperava. Tínhamos aí um prazo de 30 dias, apenas 2 profissionais envolvidos nesse processo de mobilização. Tínhamos alguns recursos aí para poder participar de reuniões, para visitar, vocês vão ver lá nas estratégias, de visitar escolas, que é carro, gasolina, disposição para caminhar, enfim. Tínhamos essa logística e tínhamos um recurso pequeno de em torno de R$50 para a gente investir em mídia social, em publicações pagas, em campanhas na internet, para chegar ao resultado desse processo de mobilização, que era constituir uma equipe de jovens desenvolvedores, de jovens artistas, de jovens profissionais aqui em Poços de Caldas para atuar dentro da biblioteca. Então, o que a gente fez? Basicamente, cinco estratégias. A primeira dela é ter
a nossa página na internet como a principal interface para fazer essa mediação, ou seja, nós publicamos um edital simplificado para essas vagas, né, uma chamada criativa, como a gente denominou, né, e criamos um formulário online com Google Drive, mas existem outras ferramentas. Disponibilizamos isso através das nossas redes, né? Tentamos fazer, ao longo desse período de mobilização, publicações regulares, diárias, sobre esse processo. Na Francinete, de R$50 era todo o dinheiro da vida que a gente tinha para investir em publicação na internet para isso, para esse processo de mobilização aí da equipe, né? Então, nós investimos ali alguma coisa num evento, nós criamos um evento no Facebook, investimos alguma coisa para impulsionar esse evento e patrocinamos algumas publicações. Nossa, R$50 por dia, já pensou? Acho que nem pode dar esse tanto de dinheiro no Facebook, não, já tem muita grana, acho que a gente pode investir em outra coisa, se tiver essa capacidade de investir R$50 por dia. Tem outras coisas de mobilização também que são bastante importantes. Bom, o principal ambiente de mobilização desse público foram as universidades, além da internet, né? A internet, as redes sociais foi o fato onde a gente tentou facilitar o acesso aos mecanismos de inscrição, mas foi através de visitas com todas as universidades locais, aqui a gente tem várias, que inclusive o Samuel, que está aqui, está atrás de mim, vocês não estão vendo ele, está concentrado ali no fone de ouvido. Ele veio de uma das universidades aqui, que é uma universidade privada e que tem curso de design. Então, visitamos as universidades públicas, privadas, conversando com os coordenadores de curso, identificando professores, para que eles divulgassem essa chamada dentro desse público-alvo. Nós tínhamos algumas demandas específicas, né, que a gente buscou articular com organizações sociais locais que atuam nessas áreas. Então, a gente precisava, por exemplo, de uma equipe que, de alguma maneira, desenvolvesse essa dimensão da robótica, do Arduino, da cultura maker dentro da biblioteca, em pelo menos uma atividade piloto. Então, além da mesma estrutura que as outras vagas tinham, chamada na internet... Né? Estranho, né? Precisa de caixinha, precisa nada. A gente conversamos diretamente, por exemplo, com esse grupo de uma organização social que lida com a promoção das engenharias, né, através dentro do âmbito estudantil, que era o I3E, conversamos com alguns coletivos da cidade, ou seja, buscamos organizações específicas de algumas áreas para fazer essa mobilização. Chegamos lá no I3E e falamos, olha, nós estamos começando um projeto, estamos buscando pessoas para fazer isso, vocês que são entidades, vocês não topariam indicar alguns voluntários, vocês não topariam associar algum projeto que vocês têm ao nosso projeto, e assim a gente conseguiu bastante coisa de colaboração, sem necessariamente estar envolvendo transferência de recursos, pagar por isso. E aí uma última estratégia, mas que está sendo muito interessante, e eu acho que é uma coisa que a gente pode explorar mais, é a articulação com os mecanismos das universidades. Por exemplo, aqui a gente conseguiu enquadrar algumas ações do projeto dentro de um projeto de extensão do Instituto Federal Sul de Minas, do campus aqui de Poços de Caldas. Então, com isso, a gente conseguiu, por exemplo, bolsa para extensionistas, né? Então, a gente pôde fazer uma seleção, capacitar essa turminha e tal, que são estudantes basicamente de licenciatura e de sistema de informação. E aí, foi uma das estratégias para mobilizar e constituir essa equipe. Bom, passando para falar um pouco sobre outra demanda de mobilização que a gente tem constantemente aqui no BiblioArt Lab, que é essa mobilização para constituir uma rede de jovens influenciadores. Ou seja, sabe aquele número que eu apresentei lá, de 30 e poucos jovens que hoje são responsáveis por aqueles 3 empreendimentos? Então,
é resultado desse objetivo, desse desafio de mobilização, que é de formar a rede de influenciadores. Então, o público definido para esse processo são jovens adolescentes leitores que estão matriculados em escolas públicas da cidade, né? Então, basicamente, a ideia era atrair 30 jovens que têm uma experiência de leitura, que já são leitores, né? E interessados em empreender projetos experimentais através aqui do BiblioArt Lab. Ou seja, participar desse laboratório que estava começando, que é o Laboratório Rede de Leitores, onde o objetivo é aproximar a galera que gosta de ler de profissionais de diversas áreas e pensar em formas de explorar essa experiência de leitura que cada um tem para construir projetos, ações, produtos, intervenções da cidade que estimulam outros jovens a ler. Então, essa era a meta. Tivemos um prazo, foi realizado em 2 etapas. Cada etapa de mobilização durou 15 dias, né? Só queria lembrar uma coisa, que nesse processo de mobilização, e vocês vão ver que uma das coisas que a gente faz muito é vai iniciar uma atividade nova, ou um grupo novo que vai abrir dentro do BiblioArt Lab. A gente visita as escolas, conversa, entra em sala, faz reunião com os alunos, né? E aí, nesse processo de mobilização, a gente acabou chegando numa equação, é que essa conversa na escola, convocando os jovens a participar do projeto, a virem para a biblioteca participar de um projeto de cultura digital, quando tem um tempo menor entre a visita à escola, bate-papo com os alunos, né, com os jovens, e o início da atividade na biblioteca, quando esse tempo é menor, a tendência de maior participação. Né? Quando você, por exemplo, nas mobilizações que a gente fez, essa semana a gente vai visitar 5 escolas, na semana que vem outras 5, e só na outra vai começar a atividade. A participação das 5 primeiras escolas acaba sendo bem menor. Então, quando se vão explorar essas estratégias de visita às escolas, fica uma dica para não deixar um espaço muito grande entre essa presença na escola e o início da atividade proposta, né? Para essa atividade aqui a gente já tinha um recurso maior e principalmente uma possibilidade, através de um projeto financiado que a gente conseguiu, de oferecer bolsa auxílio para esses participantes. Ou seja, todos que participaram, que a partir do momento que o Laboratório Rede de Leitores teve um processo formativo antes de iniciar os próprios empreendimentos. Quando chegou na etapa onde as ideias foram colocadas na mesa, foram avaliadas a viabilidade e foi iniciada o empreendimento dessas ideias, os jovens que ficaram para esse trabalho, que se envolveram diretamente com um desses empreendimentos, passaram a receber essa bolsa auxílio. O que com certeza ajudou nesse processo de mobilização, essa possibilidade de fazer tudo isso e ainda receber um auxílio, né? Bom, como é que nós fizemos para chegar a esses jovens leitores, atraí-los para a biblioteca e começar um processo de desenvolver inovação aqui dentro? Nós tivemos possibilidade de imprimir, né, o material informativo e podê-lo distribuir sempre que fosse preciso. O primeiro passo que nós fizemos foi identificar políticas públicas que atuassem nesse âmbito de jovens leitores, de jovens talentosos, né, de jovens que já estão relacionados a alguns projetos afins. E nisso nós iniciamos a conversação com o CEDET, que é um centro municipal aqui ligado à Secretaria do Município de Educação, que trabalha com o desenvolvimento de alunos que, segundo eles, têm altas habilidades, né? Fizemos uma articulação, uma conversação com os gestores do Programa Municipal da Juventude, que é um programa que oferece várias atividades no contraturno e nesse processo de integralização da educação. Então, tem projetos artísticos, tem projetos de tecnologia, e também os gestores do programa Mais Educação aqui nas escolas do município.
porque também é um programa que dentro da escola já desenvolvia, já fomentava algum tipo de atividade cultural ligadas à tecnologia, a letramento. Então, a gente foi diminuindo o escopo do nosso universo de mobilização. Partimos de escola, mas quem na escola? Então, esses projetos permitiram a gente focar um pouco nisso aí. E aí, sentamos com a gestão desses programas, apresentamos aí a proposta do projeto, alinhamos, né, que perfil que nós estávamos buscando para formar esse grupo inicial aqui na biblioteca. E foi muito importante esse alinhamento antes de iniciar o contato direto com o público-alvo. Porque é muito comum, quando você chega tentando iniciar um projeto social, essa compreensão de que o projeto social deveria ser uma assistência social, deveria atuar necessariamente no atendimento daquele que tem menos recurso e possibilidade de transformar a própria realidade. Mas, quando nós tivemos a possibilidade de alinhar esses critérios, ficou claro que o fato de trabalhar com jovens que já são leitores é uma estratégia para que o projeto tivesse um impacto em escala maior, para que ele tivesse uma perspectiva exponencial de impacto, né? Então, a partir daí, nós fizemos encontros, reuniões com essas escolas e com esses projetos, né? Criamos aí um grupo no WhatsApp com esses influenciadores e chegamos a esse grupo inicial, né, de jovens que passaram para dentro aqui da biblioteca e ajudaram a gente, inclusive, inicialmente a dar uma melhorada, a pintar de novo, emassar, a reformar móveis, a buscar parcerias. Tem alguns vídeos aí na nossa página do Facebook, eu vou colocar aqui, depois que mostra, inclusive, esse processo dessa mulher pegando no pesado aqui, de tentando deixar esse cantinho da biblioteca mais com a cara deles, um ambiente mais agradável. Bom, um outro... Ana Cláudia, você colocou aqui que tem uma biblioteca do Acre que faz esse trabalho, eu acho incrível. Qual o trabalho? Esse trabalho de articulação com essas parcerias, com estagiários, com universidades? É isso? Tá. Pois é, eu acho que uma das coisas que se a gente for começar a avaliar aí as nossas dificuldades de trabalhar mobilização, de trabalhar engajamento, é grana, né? É recurso, né? Os R$50 que seja para botar gasolina e poder dar uma volta, fazer um rolê nas escolas e conversar com os alunos, ou botar R$10 um post no Facebook. Então, se o que pega é a grana, a gente tem que tirar, eu acredito que a gente tem que explorar melhor outros recursos. E essas conexões, a proximidade, a articulação social, né, com outras entidades, pode ser uma estratégia bem bacana, né? Por exemplo, as universidades têm recursos para projeto de extensão, né? Enfim, eu acho que essa interação essa questão também da inscrição simbólica, ou das possibilidades de você criar uma forma de ingresso que seja mais democrática, que a pessoa paga quanto acha que vale, ou quanto, enfim. São todas possibilidades de diversificando a receita para os projetos de inovação na biblioteca. Bom, a última questão aqui em relação às demandas de mobilização está relacionado à atração dos jovens, no modo geral, né? Que é uma demanda de mobilização vinculada àquele calendário, àquelas ações do laboratório criativo, ou seja, das atividades onde a biblioteca está oferecendo espaço e a possibilidade deles debruçarem sobre algumas novas linguagens. Só um momentinho, gente. Ah, tá. Samuel, você pode ajudar ela aqui em relação à impressão? Bom, então, para a gente conseguir
atrair esses jovens, o primeiro recorte de público que nós fizemos foi quem que a gente quer atrair. Qual que vai ser o público inicial dessa experiência? Então, tínhamos aí definido jovens e adolescentes que estão interessados em desenvolver seus talentos e habilidades, né, com as artes, com as tecnologias e com a comunicação. Ou seja, não foi uma convocação para ler, não foi uma convocação para trabalhar a leitura, e sim uma convocação para desenvolver a criatividade, para participar de um espaço onde você vai poder explorar sua criatividade e desenvolver suas habilidades em relação a isso. Tínhamos uma meta apertada, né, que era, ao longo do ano aí, a gente ia oferecer cerca de 250 vagas através dos laboratórios criativos, que também começaram a ser realizados em outras bibliotecas, não só aqui, na biblioteca da URCA, né? A gente tinha uma meta de garantir pelo menos 80% da ocupação dessas vagas com participantes regulares, ou seja, participantes que tivessem aí pelo menos 70% de presença nas atividades propostas, né? Então, para essa atividade, que é uma atividade que ela vem acontecendo desde março, né? Ou seja, a gente tem um calendário anual de mobilização para isso, ou seja, vamos ter, esse mês a gente vai abrir 3 turmas de laboratórios X, Y e Z. Então, nós vamos trabalhar, né, durante esses meses, essa mobilização para essa turma. Aí, para os próximos meses, então, assim, a gente acaba uma campanha, acaba uma ação, ela começa outra, a gente tem ações que são sobrepostas. E aí, para essa, a gente felizmente já contava com financiamento para algumas ações, e a gente pôde contar com mais possibilidades de produzir material gráfico, de panfleto para as escolas, de cartazes, né? Em vez de ficar pagando eternamente por esse serviço, a gente investiu numa impressora de grandes formatos, então nós conseguimos produzir com menor custo esse material de comunicação, e aumentamos também o recurso para trabalhar com as redes sociais. E tivemos uma parceria que foi fundamental nesse processo de mobilização em grande escala, que é o envolvimento institucional da rede municipal e da rede estadual de educação. Então, esse foi um dos principais recursos que a gente teve para implementar essas estratégias para atrair os jovens, né? Então, foi possível, através dessa articulação com as secretarias, criar uma rede de influenciadores para esses jovens, né? Professores, coordenadores de projetos dentro das escolas, que através dessa participação institucional das gestões públicas de educação, a informação chegou mais fácil ao professor, foi mais fácil mobilizar o professor para ele criar um momento para que o projeto chegasse na escola e dialogasse diretamente com os alunos que tivessem interesse. Então, esse foi um ativo muito bacana que a gente teve nesse processo de mobilização mais amplo. Então, nós focamos no nosso processo de mobilização nas comunidades escolares, que é onde os jovens estão reunidos, onde a gente poderia, basicamente, resumidamente, conversar por ao atacado. Nós, através desse intermédio da Secretaria de Educação, identificamos professores e professoras muito interessantes e trabalhamos uma estratégia com eles de identificar participantes em potencial, ou seja, quando a gente chegava nas escolas, a gente já ia falar para várias turmas sobre as vagas que estavam abertas, porém, conversávamos aí separado com alguns alunos que já tinham sido mapeados pelos professores e professoras, né? Para esse processo, a gente começou a fazer as visitas às escolas mais próximas ao período do início da atividade. Trabalhamos uma questão de fazer a pré-inscrição para as atividades dentro da escola, sem necessidade que o jovem precise ir na biblioteca. Fomos tentando encurtar esses espaços, né? Nós diversificamos os processos de inscrição, nós diversificamos e simplificamos os processos de inscrição, por exemplo, inclusive sem necessidade de ficha ou de muita formalidade. Criamos algumas publicações estratégicas no Facebook,
que eram monitoradas, e a inscrição poderia ser feita com um simples comentário, a publicação de uma hashtag e o compartilhamento dela. Então, com isso e a utilização dos grupos de WhatsApp para poder ir agregando as pessoas os jovens que já foram se inscrevendo e retroalimentar esse processo de mobilização enquanto ele é realizado, foi muito importante na implementação dessas estratégias. E aí, por último, a gente nesse processo, a gente está chegando a galera, que agora que é a galera que produz os vídeos para a revista Página 934, então o barulho pode aumentar um pouquinho. E aí, por último, uma estratégia que foi bacana nesse processo de mobilização mais amplo foi uma produção regular de conteúdos para a imprensa. Ou seja, nós tentamos, através da produção de conteúdo informativo, dar mais subsídio para que esses influenciadores, os professores, os pais, os próprios jovens pudessem qualificar a forma como eles falavam do projeto, como eles indicavam o projeto. Então, isso foi muito bacana, o impacto dessa produção de conteúdo para jornal, para rádio, levar os meninos que já estão participando para a rádio, fazer eles falarem do que eles estão fazendo aqui. Isso foi bastante relevante na construção desse processo de mobilização. Bom, o que fica claro para a gente nesse caminho é que o processo de mobilização é um processo que coincide com uma convocação de vontades, né? Uma forma de você propor uma mudança, se cercar de pessoas que queiram, assim como você, mudar alguma coisa na realidade, né? Através de propósitos comuns estabelecidos em consenso. Quando eu falo de propósitos comuns aqui, eu estou falando de uma causa, né? De que a mobilização, o processo de mobilização no BiblioArtLab, e todo o processo de mobilização, ele é fundamentalmente um processo de comunicação social que tem como objetivo convocar as vontades, mas que ele necessariamente parte da construção de uma causa. E essa construção de uma causa envolve o compartilhamento de visões, das formas de ver o mundo, das informações que o precede, né, e que compreende e exige, na verdade, ações de comunicação, o que o Toro coloca aqui como uma comunicação no seu sentido mais amplo, que não é só divulgar, né? É você realmente estabelecer uma troca para a construção dessa causa. Né? Esse processo de construção aqui, de construção da causa, nós procuramos criar um ambiente favorável dentro do BiblioArtLab, ou seja, que garantir sempre esse acesso gratuito, alguns recursos aqui para produção cultural, que tentamos construir e que seguimos tentando ampliar um acervo literário com base na indicação dos participantes, e aí tentamos criar formas de conhecê-los, formas de facilitar com que esses jovens exponham ali os seus desejos, os seus problemas, as suas angústias, para poder, né, fazer um caminho que é o caminho da coletivização, que é a gente construir uma causa que ela parte da identificação dos problemas individuais, mas que ela seja estruturada e sistematizada a partir de um problema coletivo. Aí ela se constitui como uma causa social. Eu vou passar isso aqui também, porque a gente estamos num tempo, né, bacana, que a gente já está conversando aqui, eu estou falando muito, enquanto vocês deram uma silenciada aí, né? Nesse processo de comunicação, o objetivo para nós aqui, quando nós pensamos no processo de mobilização dentro do BiblioArtLab, nós estamos pensando na construção de um vínculo.
E é muito bacana a gente entender que a construção de vínculo é um processo e não uma coisa que a gente vai conseguir de uma hora para outra, com uma ação, com uma publicação, com um cartaz, com uma visita na escola, né? E que é realmente um processo que ele pode ser compreendido como uma escala. Você vai construir o vínculo com a comunidade jovem do bairro onde a biblioteca está inserida, partindo do pressuposto de que alguns jovens estão relacionados pura e simplesmente com a biblioteca por estarem próximos, mas o caminho da construção de vínculo é tentar fazer com que esse jovem ele tenha uma relação, que seria a relação ideal de vínculo, que é o da corresponsabilidade. Seria essa relação de corresponsabilidade. Ela se dá, que eu estou usando uma definição do Augusto de Franco, que a corresponsabilidade é o vínculo ideal e que ela se dá quando os indivíduos se sentem efetivamente envolvidos no problema e compartilham a responsabilidade pela solução, entendendo a sua participação como uma parte essencial no todo. A corresponsabilidade é gerada basicamente através do sentimento de solidariedade. De manhã, com a turma que esteve aqui de manhã, eu acho que tem gente, o Rick também estava de manhã aqui, uma questão que eu destaquei é que o nosso proposta de trabalhar com a cultura digital, com elementos que constituem a nossa experiência cultural tecnológica, elas favorecem um ponto a favor para a gente construir esses vínculos de corresponsabilidade. Porque as nossas práticas, mediadas por essas interfaces tecnológicas, a colaboração, olha esses termos, a colaboração, né, o compartilhamento, a participação, são todas palavras muito fortes nesse vocabulário da internet, resumidamente. Ou seja, e consequentemente, isso já vem de algum tempo, então são valores, são conceitos, são processos que já são valorizados, por exemplo, no mercado, né? Ou seja, os processos informacionais que são construídos nessa mediação com a tecnologia, eles vem impactando na forma como nós vamos construir nossas experiências sociais. Então, o fato da gente explorar, por exemplo, o exemplo do processo de produção de vídeo, da oficina de vídeo que pode ser feita dentro da biblioteca. A produção de vídeo, a produção, e no caso agora com a internet de produção e o compartilhamento de vídeo, ele é um trabalho essencialmente coletivo. É um trabalho em que não tem nenhuma pessoa que tem um domínio completo do começo ao fim do processo. Então, assim, e é uma prática inerente à cultura digital, a produção e o compartilhamento de vídeo em redes sociais. Então, e ela tem na sua estrutura, na sua lógica de funcionamento, elementos que favorecem a criação desse vínculo, né? Essa questão da corresponsabilidade. Então, aqui tem só uma escalinha para a gente poder localizar o que seria essa corresponsabilidade nesse caminho de construção de vínculo, entendendo aqui o vínculo da participação institucional, quando esse interator ele está vinculado, né, ou é um voluntário, ou é contratado, ou é gestor, enfim. E essa corresponsabilidade ele tem uma participação efetiva e se compreende como autor desse processo. Bom, e uma das questões que foi colocado pela Andréia, pela Melanie, na proposta para fazer esse bate-papo, era como para eu tentar mostrar, compartilhar um pouco, como a gente vem, entre outras coisas, tentando fazer com que esse jovem leitor influencie outros jovens e influencie os jovens na questão da participação na biblioteca. Então, a gente vem tentando fazer isso de que forma? A gente vem tentando criar uma situação onde seja possível que esse jovem descubra novas linguagens, ou seja, descobrir novas formas
compreender novas formas de comunicação e se apropriar dessas novas linguagens como mecanismo de expressão, de construção de identidade, é uma questão que a gente percebeu ser fundamental para aumentar a possibilidade para estimular esse jovem a participar dos processos empreendidos aqui na biblioteca. Descobrir novos ambientes de participação, né? Não somente aqueles já estabelecidos, criar ambientes para participação. A gente possibilitar uma interação desses jovens com artistas profissionais, com jovens artistas de outras faixas etárias e com outros profissionais, é uma estratégia também que para a gente foi fundamental para que esse jovem que já participa, que ele vislumbre nessa pessoa um pouco mais velha, com um pouco mais de experiência, que já está na universidade, que já é um artista gráfico que trabalha aqui no projeto, em outra agência, que ele vislumbre transformações protagonizadas pelas próprias pessoas, né? Então, assim, é muito bacana a gente, por exemplo, hoje a gente tem vários dos facilitadores dos laboratórios, são estudantes universitários, de publicidade, de comunicação, de sistema de informação, de arquitetura, de pedagogia. E é muito bacana quando eles encontram com um jovem sendo formado para profissões que até então eles não cogitariam seguir, e veem esses profissionais, esses estudantes, esses outros jovens atuando não naquela função clássica para a qual ele está se formando. É muito bacana quando ele vê, por exemplo, o estudante de arquitetura trabalhando aqui junto com ele na criação de uma exposição de GIFs literários. Então isso vai abrindo, vai ampliando as possibilidades de interagir, de protagonizar transformações. Uma estratégia muito eficiente, no nosso ponto de vista, é essa participação provocada. Então, aqui, um exemplo, a gente está com essa equipe aqui dos booktubers da revista Página 934, hoje eles estão desenvolvendo um debate lá na escola, no Francisco Escobar. Então, por exemplo, essa turminha aqui, então chegou o momento que eles estão aqui no dado dia produzindo vídeo, falando, nossas visualizações do YouTube estão muito baixas, com o que a gente faz para poder aumentar isso, como é que a gente faz para a nossa mensagem chegar mais longe. Então é a hora que, dentro dessa perspectiva de uma participação provocada, a gente fala, olha, por que a gente não mete as caras e vamos dar um rolê nas escolas, exibindo os nossos vídeos e promovemos as discussões. Então, mesmo que essa primeira participação não tenha nascido desses jovens, a gente busca provocar essas primeiras incursões para eles poderem ver a viabilidade, sentir o gostinho, entendeu? Entender um pouco mais de como se dá esses processos de participação. A Ana Cláudia comentou aqui, estava olhando os planos de aula, achei interessante que vocês participem da literatura. Não vi todos, mas a presença do texto literário é muito forte. Ana, a gente tem, acho que você deve estar navegando pelo SlideShare, né? Vou deixar outro link aqui também, do nosso canal no Prezi, que tem algumas atividades, material de apoio de atividades desses projetos de leitura. A gente tem, nos últimos meses, na verdade, no último ano, explorado muita coisa a partir da experiência de leitura espontânea e não provocando leitura. Porém, né, as coisas que estão sistematizadas aí, que a gente publicou, elas têm uma presença muito forte dessas atividades que partem de uma experiência literária. Esse link aqui, ó, algumas coisas que tanto resumem algumas sequências didáticas, alguns projetos de leitura, como tem materiais de apoio de outras atividades também. Bom, e aí aqui nessa reta final, dessa do que eu tinha preparado, eu separei aqui alguns exemplos de como, ou seja, são resultados dessa interação com os jovens.
né? São resultado desse processo de atrair esses jovens para a biblioteca, de tornar a presença deles aqui interessante para eles, e ao ponto deles convidarem outros, de fomentar esse ciclo virtuoso de participação aqui. O primeiro empreendimento que veio dessa galera foi o desenvolvimento de uma revista eletrônica, onde eles pudessem falar sobre aquilo que eles leem, sobre aquilo que eles gostam de ler, sobre aquilo que eles não gostam de ler. E aí surgiu essa revista literária. Estou colocando o endereço aqui, tanto do site como do Facebook, até para vocês darem uma audiência aí para a galerinha que está aqui no Rala todos os dias. Carlitos. Carlitos é estudante aqui. Você faz que série, Carlos? Faz o nono, ele tá no grupo de robótica, ajuda a galera do Booktuber. Tá aqui todo dia. De vez em quando ele usa para vir fazer um trabalho de escola, enfim. Então essa revista é uma revista onde eles canalizam ali a produção cultural deles. Então tem um grupo de escrita criativa que recebe o apoio de profissionais da área, tem um grupo de design de comunicação que lida com os canais sociais da revista, que produz todo o material imagético para ilustrar, para promover a revista, e tem a equipe de produção de vídeo, de booktuber, que atuam, né, na produção desse tipo de conteúdo. Então eles é uma galera que se encontra aqui semanalmente, em torno de 3 horas, e que eventualmente os grupos se encontram em outros horários, né, para desenvolver demandas que são extemporâneas. Um outro movimento que nasceu dentro do Laboratório Rede de Leitores é o Territórios Literários, que é uma experiência para influenciar a leitura através dos acervos digitais, ou seja, a galera percebeu que muitos dos livros que eles gostam de ler estão disponíveis na internet, que existem pontos da cidade que concentram a presença e o fluxo de jovens, e que alguns desses pontos coincidem com pontos de acesso livre. Então, como integrar o livro que está na internet com as zonas fluxos da cidade, né, que é um conceito aí do Bauman nessa relação de ocupação espacial, ou seja, são regiões da cidade em que existe um fluxo de capital, de ideias ou fluxo físico muito grande, especificamente nesse caso aqui dos jovens, ou seja, o espaço público, a experiência literária que está disponível na internet e a representação desses espaços virtuais da cidade. Então essa galera faz curadoria mensal de livros que eles gostam, que estão na internet, publicam isso em um site, que ele, através de sinalizações urbanas, através de cartazes com QR codes, com banners e outras formas gráficas, eles criam essa meio de ligação do território urbano com essa dimensão virtual da experiência literária dos meninos na cidade. É uma experiência de cartografia também, né? Uma outra atividade, uma outra forma que a molecada encontrou de influenciar outros jovens a ler, eles desenvolveram, a galera dessa mesma revista, Página 934, eles desenvolveram um jogo de tabuleiro, que é o Book Game, que inclusive eu posso compartilhar com vocês, por exemplo, os PDFs dos cartões do tabuleiro, que vocês podem imprimir, é um jogo muito simples, onde eles criaram um quiz com perguntas e respostas e provas para testar o conhecimento do universo de leitura deles, não só de leitura de livros literários, mas de mangás, né, a cultura dos animes, as séries, enfim. É um jogo onde a gente, por exemplo, colocou numa sexta-feira de noite mais de 60 jovens dentro da biblioteca, né, para lá de 9 horas, 9h30 da noite, um horário que a biblioteca não estaria funcionando. Então, essa brincadeira com o universo da literatura foi bem interessante. A produção cultural que é publicada na revista, ela é uma produção provocativa. Então, por exemplo, nesse último mês, a galera da escrita criativa produziram, por exemplo, o menino escreveu sobre os traços da mitologia no Percy Jackson, o outro escreveu, tiveram 2 resenhas sobre obras, lançamentos que são ambientadas em mitos gregos, e teve também um outro texto falando sobre a mitologia e a transmídia.
E aí, o que acontece? Mas que tem, ao meu ver, é uma maneira de você gerar outras áreas, outros campos, espaços de influência de leitura, que é a promoção de debates literários nas escolas. Ou seja, todo mês essa galeria reúne os textos principais, propõe uma escola que eles vão lá promover um debate com os alunos, ou na biblioteca, ou em outro espaço que a escola tem, para fazer uma leitura crítica desses textos e promover um debate a partir da reflexão que eles estão provocando. Uma outra forma de influenciar aqui está sendo uma produção de intervenções artísticas no espaço da biblioteca. Então, uma primeira experiência foi uma exposição chamada GIFs que Gritam, Literatura, Mulher e Desigualdade de Gênero, que é resultado de um desses laboratórios criativos, do laboratório de GIFs, em que é uma exposição onde eles produziram GIFs depois de um processo de reflexão, de pesquisa sobre a desigualdade de gênero em vários campos do universo da leitura, desde os clichês de personagem, da desigualdade no mercado editorial, de fatos históricos, né, de mulheres que usam pseudônimos femininos, enfim. E aí o resultado é uma expressão artística dessa reflexão que ficou disposta durante 2 meses entre as prateleiras da biblioteca, na sala principal de leitura, e aliada à exposição tinha ali uma seleção feita pelas próprias bibliotecárias aqui da biblioteca da UCA de livros escritos por mulheres. Esse projeto, Ana Cláudia, especificamente, o Biblioarte Lab, ele vem desenvolvendo desde o ano passado, sendo desenvolvido. Mas o nosso trabalho com bibliotecas, com cultura digital e arte digital em bibliotecas públicas, vem desde 2008. Né? Esses projetos que eu estou comentando aqui, os exemplos da forma como eles estão influenciando, são projetos, sobretudo, desse ano, que eles estão desenvolvendo esse ano, ou desenvolveram esse ano. E uma última exemplo que tem a ver com uma perspectiva de criar espaços lúdicos que as pessoas podem interagir com a leitura é a realização de piqueniques literários. Eles descobriu que a biblioteca tinha um ônibus. E aí, Nicole, chegou mais um atrasado aqui. Então. A molecada descobriu que tinha uma biblioteca móvel encostada na prefeitura, que não estava sendo usada, e provocaram a utilização dessa, gerando por algum tempo uma programação que era levar essa biblioteca móvel para o parque e eles desenvolverem algumas atividades lá, teatro de sombra, fazer troca de livro, reunir para ler, enfim. E o principal de um piquenique, que é fazer um lanchinho, aproveitar que o parque é maravilhoso, trocar coisas, trocar brinquedos, enfim. Então, esses são alguns exemplos da forma como esses jovens estão construindo a influência de leitura, aumentando a capacidade de leitura deles, capacidade de influência de leitura deles através aqui da interação com o projeto. Alguém de vocês, voltando lá à parte da mobilização aqui, alguém pode relatar algum caso bem-sucedido ou não tão bem-sucedido dessa interação com o público em busca ou de colaboradores ou de participantes de alguma atividade? Pode compartilhar alguma dessas experiências para a gente poder, enfim, trocar mais figurinhas aqui? Também fico já aberto, quem quiser mais detalhes sobre alguma coisa, quiser fazer uma crítica, algum comentário, perguntar alguma coisa, estou à disposição de vocês. Ô, Rosana, obrigado, viu? Parabéns por vocês também estarem aqui, né, dispostos aí nesse momento aí, numa tarde dessa de quarta-feira, para a gente conversar sobre essas coisas. Isso, a biblioteca, a revista Página 934, ela é produzida por um grupo que tem adolescentes e jovens, né, tem estudantes aí no final do ensino fundamental e início do ensino médio, e que ela tem um grupo
de profissionais que são os facilitadores de cada área. Então, assim, por exemplo, tem 5 pessoas que trabalham com a produção de textos, e a Amanda, que é professora de português, e ela é, né, especialista aí na área de tecnologia e educação, ela faz a facilitação da criação disso. Tem a equipe de vídeo, que ela é mediada, que ela tem a facilitação da Letícia, que é uma estudante de publicidade. E assim a mesma lógica de funcionamento para as outras áreas, da comunicação, do design. Alguém tem mais alguma pergunta? Claro, Ana Maria, eu vou colocar aqui até para ficar mais fácil. Eu vou deixar o meu e-mail aqui, ó. Aí na imagem, às vezes fica ruim de copiar. Esse é meu e-mail. Meu WhatsApp. Aqui você fala onde? Você falou que tem coletivo de quadrinhos, está falando de onde? De qual cidade? Bom, enquanto a Rosana, eu queria saber de onde ela é. Ah, Juazeiro do Norte. Pois é, eu acho muito bacana isso. Eu acho que tem, e essa galera é muito mobilizada, eles têm uma causa já bem efervescente, né? Cassiano, aqui, dentro da revista a gente tem um facilitador para cada área, né? A gente tem uma ideia de ter uma pessoa com mais experiência no campo editorial para a gente evoluir a revista de um projeto experimental para um negócio social, ou seja, para que ela gere receita tanto para eles como para aumentar a capacidade de investimento da própria revista, né? Ana Cláudia, Não sai. Ana Cláudia perguntando aqui em relação aos colaboradores, se eles recebem. Bom, nós temos hoje aqui vários tipos de vínculo, né? Nós temos pessoas que são contratadas, né, como profissionais, né, como empreendedores. Na verdade, eles, como é por períodos específicos, as pessoas são contratadas como microempreendedor individual, ou seja, elas têm uma empresa, uma microempresa. A gente tem pessoas, nós temos jovens que são estagiários remunerados, né, ou seja, através do vínculo com a universidade, a gente paga uma bolsa para eles, e nós temos voluntários também. Todos esses que são pagos através de patrocínios que a gente recebe. O BiblioArt Lab ele começou sem recurso em 2016 e nós conseguimos 3 parceiros ao longo desse tempo para poder financiar algumas ações, e com isso garantimos algum recurso. Já para o ano que vem, estamos todo mundo naquela fase de captação de recursos loucos para saber como será o ano que vem, porque até o momento, assim como acho que a realidade das não teremos nada. Mas bons tempos virão. Mas é bacana isso. Alguém falou mais para cima ali, em relação à geração de receita, né? Isso é uma coisa que a gente é um desafio nosso também, né? De que forma a gente diversifica a receita para os projetos, né? Através da venda de serviço, essas colaborações pontuais, enfim. Alguém tem mais alguma coisa? Bem. Questão? Queria só parabenizar a iniciativa. É muito gratificante participar e que nós iremos, dentro da medida do possível, melhorar o nosso trabalho e, quem sabe, iniciar algum projeto da mesma natureza, assim como nós estamos inseridos agora nesse programa Conecta Biblioteca, que veio para revolucionar a nossa biblioteca aqui. E eu acredito que as demais bibliotecas, é uma nova visão de biblioteca, né? Uma biblioteca como esse espaço maravilhoso, com várias possibilidades. Muito bom. Pô, Fascinante, obrigado. E aí, toda a sorte do mundo e toda a força do mundo para vocês aí. Porque Obrigada.
E eu acho que uma coisa que vale muito a pena é de criar situações, criar espaços, criar momentos de escuta realmente, né, de criar, fazer com que a biblioteca ali seja um espaço onde as pessoas, onde principalmente esses jovens se sintam que são ouvidos e sintam que são ouvidos de uma maneira devida, né? E eu acho que esse Nós estamos aqui é um também papel com muito 3 importante. jovens que são jovens líderes, né, que participaram do Conecta Jovem, que são voluntários aqui, são vários. E estamos aqui com 3 hoje que estão assistindo. Manda abração para eles aí, hein? Pois é, dá um alô Estão de aí. parabéns. Estão de parabéns aí. Tem uma galera aí com você, né, o Francinete? São jovens, alguns jovens líderes conectados que eu convidei para vir aqui, para somar conosco, né, para poder ajudar a fazer o trabalho. E eles ficaram tão caladinhos aí, não falaram nada. A gente falou um monte de coisa aqui e tal. Vou falar agora, vou falar, falem aí, apresentem. Boa tarde, eu sou chamado Alan Carlos, viu? Muito prazer. Ah, ele, o Alan. Aí, galera. Legal, legal. Parabéns, obrigada, Luísio, pela participação. Eu acho que a galera toda está empolgada, ficou muito empolgada com essa reunião agora. A Luísio quer fazer alguma consideração final, alguma coisa desse tipo? Não, eu só queria agradecer mesmo, assim, realmente, né, dar mas eu acho que se de alguma forma eu conseguir pelo menos deixar a galera empolgada, eu acho que eu já fico muito feliz, porque as coisas andam realmente meio difíceis assim no país que a gente está, né? Precisa ter muita esperança e um otimismo, então força para todo mundo aí, vamos revirar essas bibliotecas do lado avesso. É isso aí. Isso aí. Obrigado, Então, gente, de nada, querido. Foi um prazer. abraço. Obrigada a você. Até mais. Gente, antes de terminar a reunião, vocês sabem que a gente tem toda a nossa reunião online, ela precede tem uma entrega junto com ela, né? Então, a Melanie vai subir para vocês, rapidinho, eu vou falar mais ou menos 5 minutinhos sobre a nossa próxima entrega, que é um quadro resumo da pesquisa da comunidade. É bem simples. Tá subindo? Não estou subindo. Então. Não. Tá, vai subir? Então, é o nosso quadro resumo da pesquisa da comunidade. Não, para mim não tá. Vocês estão conseguindo ver? Tá? Para você estar assistindo? Tá indo? Vem cá. Apareceu, gente. Para mim apareceu aqui também. Então, pode passar? Foi? Então, esse quadro resumo é um quadro bem simplesinho, que ele vai acompanhar a pesquisa da comunidade de vocês, né? Vocês agora já passaram para a gente o cronograma de quais as pessoas que vocês vão ir na comunidade fazer a sua pesquisa. E esse quadro é só para sistematizar e mandar para a gente poder ver e até mesmo como a gente vai poder ajudar através de informação pelo que vocês estão fazendo. Vocês viram que as atividades que o Aloysio apresentou vai muito de encontro com o que a gente tem feito, né? Vai de encontro. Então, isso é muito bacana, porque dá um gás, né, no nosso trabalho. Então, esse quadro resumo, as únicas informações que a gente precisa são, né, a pessoa ou o grupo, né, no caso que vocês foram contatar, se foi o seu Antônio, se foi o Manuel, né, de onde é que ele fala, se é da padaria, se é do CRAS, se é da prefeitura, o tema do que foi falado, qual é o tema de preocupação desse membro ou grupo focal que vocês visitaram, né, foi segurança, foi lazer, foi saúde, foi educação, fazer só o tema e uma frase síntese do que foi abordado ali, uma frase curta, né? Olha, falta policiamento na cidade, falta área de lazer na cidade. Nesse quadro, vocês vão colocar o número total de pessoas ouvidas, né, daquele totalzão de quantas pessoas vocês contataram,
e quantas ações vocês fizeram, porque tem uma galera que já fizeram várias ações, né? Fizeram pesquisa com a... Opa, tem alguém falando? Oi. Aí, Alô? nesse número... Oi, tô escutando, Francinete. Ei, Ilka, explique melhor essa questão aí da... Eu não entendi muito bem. Você pode explicar aí novamente, por favor? Posso sim. Toda nossa reunião, ela tem uma entrega, né? Toda reunião online, ela vem com uma entrega. Como nós estamos já na fase de fazer a pesquisa da comunidade, né, vocês já fizeram o quê? Fizeram a reunião com os jovens, mapearam quem são os possíveis parceiros, as possíveis pessoas que vocês podem contatar para poder otimizar a programação da biblioteca. Agora vocês vão conversar com essas pessoas, junto com esses jovens líderes que vocês elencaram na biblioteca, certo? Aí a gente está mandando para vocês preencherem dois PowerPoints simples, que é só para vocês colocarem um resumo dessa pesquisa, né? Aí a gente está pedindo 4 campos diferentes, que é a pessoa, o grupo focal que vocês falaram, né? Ou o indivíduo, se vocês fizeram entrevista, ou o grupo focal, né? Lugar de onde foi falado, se é o seu Manuel da padaria, se é um grupo de jovens dentro de uma escola, se é um grupo de idosos dentro de um asilo, o tema do que foi falado, qual foi o tema de preocupação do assunto em relação à comunidade, se foi educação, se for saúde, se for lazer, frase síntese, é uma frasezinha do que vocês conseguiram captar na conversa, né? Olha, gente, a nossa inquietação aqui é a falta de lazer na cidade. Aqui não tem museu, aqui não tem biblioteca, aqui não tem, sabe, teatro, ou sinto falta de policiamento, ou até frases também positivas. Aí, abaixo tem duas linhas, né, 2 colunas que falam do número total de pessoas ouvidas. Vocês podem colocar um geralzão, né, de quantas pessoas vocês ouviram com esse trabalho de pesquisa da comunidade, e o número de total de ações realizadas. Porque, por exemplo, vocês podem ter ido um dia falar num CRAS, outro dia falar com o prefeito, outro dia falar com a secretária de tecnologia, não sei. Quantas ações vocês fizeram? Quantas incursões vocês fizeram? Deu para entender, mais ou menos, o Francinete? Foi? Então, esse é o primeiro quadro. E o segundo quadro... Entendemos aqui, eu estou aqui com jovens, e eles estão me ajudando aqui a fazer o trabalho. Você sabe que sozinho ninguém é nada. Show. Eles que me ajudam aqui, dentro das muitas tarefas que a gente tem, além de colaboradores, a gente também, como você sabe, somos presidente aqui da fundação, né, que funciona como secretaria. Então, a demanda é muito grande. Eu acredito. Então, eles que me ajudam aqui a segurar a bola para que não caia. Aí, no segundo quadrante, Francinete, que são dois PowerPoints somente. No segundo PowerPoint, é para vocês preencherem o seguinte: 3 coisas que surpreenderam vocês nessa etapa, né? Pode colocar o que te surpreendeu de ter ido a campo, o que mais surpreendeu a vocês, o que mais te surpreenderam, né, nessa etapa. 3 coisas que não fizeram muito sentido dentro dessa etapa que vocês vão realizar, uma forma de usar o que aprendeu, né, em outro projeto, como é que vocês podem usar na biblioteca ou em outro projeto, e uma foto que ilustre esse processo, né? Um retrato dos registros sobre a mesa que vocês conversaram, a reunião com a comunidade, ou a entrevista com a pessoa. Então, assim, só para a gente poder sintetizar, tá? Voltou? Sim. Só para poder vocês sintetizarem essa ação que vocês estão fazendo agora. Essa é a próxima etapa. Alguma dúvida, gente? Não. Não? Então, a gente tem uma data que a gente passou de manhã para o pessoal da manhã. Primeiro, a gente passou a data de 9 de outubro. Só que a galera falou, o Melanie tá muito caro, você tá muito perto e tal. Aí nós combinamos com eles a data de 15 de outubro. Fica confortável para vocês? Tá bom. Fica tranquilo? A gente vai passar esse quadrante, esse material para vocês por e-mail, para todo mundo.
com a explicação direitinho também, e aí vocês não vão se perder. Aí a gente tem até a data de 15 de outubro, 15 de outubro, para a entrega desse material, para a gente poder ver aqui as nossas próximas formações, nós nos basearmos pelo que vocês estão nos dando, entende? Por insumos que vocês estão passando para a gente, ok? Ok. O que eu tinha para falar é só tudo isso, e agradecer a vocês, viu, pela participação. Eu fiquei muito empolgada, agora eu fiquei um pouco mais caladinha, porque eu estava fazendo uma outra atividade, mas assim, eu fiquei muito empolgada com as dicas e com os trabalhos realizados